estamos aqui em mais um dia dessa campanha, a qual o Senhor vem falando aos nossos corações. Hoje vamos falar sobre resiliência. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Gabriele, esposa do Cristiano e mãe da Rebeca. Ela falou, não esquece de falar mãe da Rebeca. Então, irmãos, é com grande responsabilidade que eu estou aqui hoje para falar para a igreja tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e falar sobre resiliência. Mexeu muito comigo porque é uma palavra que eu ouvia muito falar, mas eu ouvia falar do que estava ali no Google, né? Uma vez eu tive a curiosidade de ver o que era resiliência e quando eu fui para a Bíblia, o leque se abriu, porque é muito profundo, né? Fala muito aos nossos corações sobre passarmos por luta, mas como passarmos, né, pelos dias difíceis. Nós vamos falar sobre resiliência e a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Jó, amém? Jó, capítulo 1, versículo 8 ao 12. Amém? Jó 1, 8 ao 12. Eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém nunca há na terra semelhante a ele, e homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema-te na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Falar sobre Jó é bem profundo, porque eu estudando sobre a palavra resiliência, eu vi que um dos maiores exemplos de resiliência na Bíblia foi Jó, né? Jó era um homem temente ao Senhor, um homem reto. Jó prestava sacrifício ao Senhor em prol dos seus filhos, né? E quando você começa a ler o livro de Jó, você se maravilha, porque Jó passou por muitas lutas. Jó teve a sua saúde debilitada, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu os seus bens, e muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós até questionamos se somos merecedores pelas lutas que nós estamos passando. Sinceramente, irmãos, eu nunca vi ninguém passar pelo que Jó passou, né? Que eu conheça, né? Então foi muito profundo o que aconteceu com Jó e o que o Senhor fez na vida de Jó. O Senhor restituiu tudo o que o Jó tinha, em dobro. Mas qual foi o segredo da vitória de Jó? Né? Ele persistiu. Deve ter doído, irmãos. Ele com certeza deve ter sofrido pela perda dos seus filhos, pela perda dos seus bens, né? Pela sua saúde debilitada. Jó, ele coçava suas feridas com caco de telha, né? Nos dias de hoje, eu acredito que isso hoje seria um câncer, né, de pele. Mas Jó, ele não blasfemou, ele não negou ao Deus que ele servia, ao Deus que ele conhecia. E isso fala aos nossos corações, né? As nossas provas, as nossas lutas são permissões do Senhor. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que às vezes nós estamos passando e nós achamos que não vai ter fim, que não vai ter solução, muitas vezes porque não cabe a nós resolvermos. Muitas vezes a gente passa por determinadas coisas que não é pela força do nosso braço, não é pela força do nosso trabalho que nós vamos resolver. É o Senhor agindo ao nosso favor.
Quem nunca viveu, irmãos, uma situação a qual se deparou e falou: eu não tenho mais o que fazer, somente Deus pode guerrear a minha luta. Irmãos, e guerrear a nossa luta, somente o Senhor. Não há general na terra, não há presidente da república que possa guerrear as nossas lutas. Vivemos um período aí recente, a qual as pessoas determinavam que a nossa vitória estaria na mão de uma determinada pessoa, de um determinado político. Irmãos, a nossa vitória está no Senhor. Amém? Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém, irmãos? Não há luta a qual nós passamos que o Senhor não venha com providência. Irmãos, muitas vezes dói. Passamos por lutas que nos fazem chorar, nos fazem pensar quando que vai chegar o momento de sorrir, o momento de colher, o momento de ter uma resposta. Irmãos, mas o Senhor vem falado muito ao meu coração, sabe o quê? Não se preocupe como as coisas vão ser resolvidas. Apenas me adore, apenas tenta me conhecer, se profunda na palavra, não somente ouvir falar do Senhor, mas com Ele andar, irmãos, com Ele caminhar, amém? Ouvir falar do Senhor Jesus, nós ouvimos muito, né? Muitos aqui com certeza já ouviu falar do Senhor desde pequeno, mas Senhor, caminhar com Ele é diferente. Irmãos, estar na presença do Senhor tem um gosto especial. A sua luta é diferente quando quem está na frente da batalha é o nosso Senhor. Irmãos, os nossos dias não são flores. Irmãos, tem dia que está difícil, você clama para que aquele dia chegue ao final. Amém? Se alguém pregou que o mundo seria de maravilhas, foi errado, irmão. Tem dia que dói, tem dia que chora, tem dias de perda. Tem dias de perda, mas o Senhor está conosco na luta, na batalha. E esse é o nosso diferencial. Como cristãos, como aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que confiam no Senhor, não na força do seu braço. Amém, igreja? Amém. Jó, ele exibiu resiliência incrível ao enfrentar perdas devastadoras, permanecendo fiel a Deus em meio às tragédias. Jó, em vez dele falar mal do Senhor, dele amaldiçoar a vida dele, ele buscou compreender o propósito das provações que estava enfrentando e clamou justiça diante de Deus. Ele questionou, ele lamentou, mas nunca abandonou a sua fé. Sua resiliência o levou a ser restaurado e abençoado cada vez mais. A história de Jó vem falar aos nossos corações, irmãos. Não há luta que permaneça para sempre. Irmãos, você que está aqui, que não sabe como a sua vida vai resolver, você não sabe como o seu casamento vai ser restaurado, como você vai pagar aquela dívida, como vai ser o seu ano. Estamos no início de 2025 e muitas vezes nós viemos nos questionar se esse ano vai ser diferente. Mas, irmãos, a diferença tem que começar em nós. Como eu posso querer viver algo novo se eu não quero fazer algo novo? Irmãos, não tem como você colher se você não semear. Irmãos, é natural, é etapa, é processo. Você semeou, você colhe. Como a gente pode orar para Deus abençoar nossa colheita se nós não semeamos? Eu escutava uma palavra essa semana e falava sobre isso. Se você semeou, você colhe. É regra. Mas o que nós estamos semeando? O que estamos fazendo nos nossos dias? Os nossos dias têm 24 horas. Em que você tem gasto o seu tempo? Em coisas inúteis, em coisas fúteis, em coisas passageiras, nas redes sociais, ou você tem colocado a sua vida diante de Deus, ou você tem falado: Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero que o meu 2025 seja diferente.
Senhor, me ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos nada. Senhor, Tu sabe das minhas necessidades, Tu sabe das minhas dificuldades. Esteja comigo, guerreia a minha luta. Quando eu não puder caminhar, me leve no colo, Senhor, mas não me abandone. Senhor, faça que eu esqueça tudo aquilo que eu aprendi que não foi útil, que não me serviu de nada. Senhor, me faça uma nova criatura. Irmãos, podemos chegar aos 70 anos de idade. Ainda haverá coisas que iremos viver. Ainda haverá coisas que nós iremos conhecer na presença do Senhor. A palavra do Senhor, ela renova a nossa vida. Irmãos, enquanto tiver vida, há esperança, há fôlego de vida. Almeje viver algo, irmãos, que você nunca viveu. Esse ano de 2025 que venha a ser um ano de colheita abundante, a qual nós venhamos ficar surpreendidos com o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Irmãos, eu creio nisso. Eu tenho ouvido palavras que falam: você precisa determinar como será a sua vida, o seu ano, mas você precisa mudar as suas atitudes, os seus hábitos, os seus pensamentos, a sua roda de amizade. O que você tem feito? O que você tem semeado na sua vida e na vida daqueles que estão ao teu redor? Faça essa pergunta para si mesmo, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos confronta. Quando nós viemos para um culto e nós não saímos daqui confrontados com a palavra do Senhor, irmãos, nós voltamos da mesma forma que nós entramos. A palavra do Senhor, ela tem que fazer reboliço dentro de nós. Estamos vivos. Estamos no lugar a qual a palavra do Senhor, ela é manifestada. Nós declaramos que nós queremos viver algo novo. Declaramos nos louvores que nós cantamos, que nós entregamos a nossa vida para Ele, que nós gastamos o nosso tempo com Ele. E isso é verdade. Se tem gasto o seu tempo em conhecer e servir ao Senhor, o que você tem feito da sua vida? Qual o exemplo que você tem dado àqueles que estão ao seu redor? Amém, irmãos? Amém? Se pergunte isso. Saia daqui com esse questionamento nesta noite. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho semeado? O que eu tenho plantado na vida das pessoas? O ano de 2024 foi o ano de frutificar. E o Senhor ardia no meu coração no início de 2025 que esse seria um ano da colheita. O ano de colhermos. Irmãos, colher é muito bom. Quem tem o hábito de plantar sabe que o melhor momento numa plantação é quando você colhe. O fruto chegou o final, você vai usufruir daquilo que é bom. Amém? Irmãos, falando ainda sobre a resiliência, ela nos capacita a enfrentar adversidades com fé e confiança em Deus, buscando compreender o propósito das provações e fortalecendo a nossa relação com Ele. Irmãos, vamos permanecer firmes, independente da situação que nós nos encontramos. Vamos permanecer firmes, mediante estarmos passando por um deserto ou não. Irmãos, o choro pode durar a noite toda, mas ao amanhecer há uma esperança que a alegria virá. Amém? Há esperança dentro de nós. Isso tem que arder no nosso coração. Esperanças de um mundo melhor, de uma vida melhor. Independente do que está sendo proclamado, que haverá uma crise financeira. Independente do que o povo fala aí fora. Nós, como servos do Senhor, temos que ter a esperança e buscar em Deus vivermos novos tempos. Amém? Pessoas morreram no período da Covid. Pessoas ficaram falidas, irmãos, mas teve pessoas que enriqueceram no período da Covid, porque tiveram uma ideia sobre o fast food, sobre o delivery, sobre como você ter uma aula online através do Zoom. Irmãos, o Senhor abençoou pessoas no tempo de crise, num tempo de doença. Teve pessoas que simplesmente se reinventaram. O Senhor abençoou. No meio de uma tribulação, no meio de uma tempestade mundial, pessoas foram abençoadas. O Senhor faz este tipo de situações nas nossas vidas.
Quando a pessoa não dá nada por você, quando a pessoa já decretou que, olha, para esse aqui não tem jeito, para esse aqui somente a morte, é um viciado, é um adúltero, o Senhor vem e transforma e faz uma nova vida. O Senhor vem falar aos nossos corações. Permaneça fiel, não murmure, não questione, não fale, Deus, porque estou passando por isso. Apenas se mantenha firme como Jó permaneceu. Estava doendo, com certeza, mas Jó não desistiu de permanecer na presença do Senhor. E ele colheu o fruto da vitória. O fruto da vitória Jó colheu, porque ele se manteve firme. Irmãos, não vamos achar que a luta está doendo, que o fardo está pesado, porque tudo que acontece na nossa vida foi permissão do Senhor. Irmãos, eu vivi momentos muito difíceis há 4 anos atrás, a minha casa toda pronta, casa própria, não estava nem aqui nos bolsos, mas Deus está me incomodando. Irmãos, e do nada, a bandidagem invadiu meu bairro, tomou um lugar que era simplesmente calmo, de família, e eu simplesmente deixei a minha casa para trás. Fechei a minha casa e fui morar de aluguel. E eu falava, Senhor, como que isso aconteceu? Há dias atrás eu estava bem com os meus amigos, fazendo um jantar, e simplesmente hoje eu deixo a minha casa para trás, para ir para um lugar a qual eu não sei se ali eu vou ser abençoada. Moramos de aluguel, o Senhor nos abençoou, comprando um terreno, nós construímos a nossa casa, e hoje eu olho para trás, eu falo, foi Deus que me sustentou, porque nós começamos do zero pela segunda vez, construindo uma outra casa pela segunda vez, irmãos, no período de pandemia, num período que a gente não sabia se a gente ia ter salário no final do mês, como é que ia ficar a situação do país, se a gente ia chegar até o final do mês vivo, porque a pandemia veio com Covid e devastou famílias. Era um momento de incerteza. Eu lembro que a pastora Amanda ficou grávida na pandemia. A pastora Amanda não teve nada, irmãos. Um dos exames dela deu que ela teve Covid, ela sequer teve sintomas. Trabalhando dentro de um hospital ao qual tinha uma área destinada a Covid. Irmãos, isso é Deus. Isso é Deus guardando a nossa vida, isso é Deus nos sustentando. O mesmo Deus que nos fez cumprir todos os compromissos que nós tínhamos na época, nós tivemos que começar do zero. Irmãos, nós vendemos até um carro para começar a obra. Eu falava, Senhor, eu falei uma vez para um amigo, eu não sei como é que vai ser. Cristiano não sabe construir casa, cristiano não é pedreiro. Como é que a gente vai construir uma casa do zero? Irmãos, o Senhor nos abençoou de uma tal forma que teve um dia que eu cheguei no terreno onde a casa estava sendo construída, tinha mais de 6 carros estacionados, todos eram amigos nossos, ajudando na obra. Irmãos, eu lembro que uma vez tinha uma pessoa fazendo a parte hidráulica, outra fazendo a elétrica, outra levantando o tijolo, outro veio e nos abençoou com madeira para o telhado. Irmãos, depois que isso tudo aconteceu, depois que eu parei para pensar, eu falei, não foi a força do meu braço, não foi o meu trabalho, não foi o meu dinheiro, nem do Cristiano, porque as pessoas iam lá pela amizade. Teve um irmão, o pastor Alexandre, que ele ia todas as quartas-feiras ajudar o Cristiano lá na obra, e uma vez ele falou assim, Cristiano, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu podia estar na minha casa, mas o Senhor todas as semanas incomodava ele para ele ir lá ajudar o Cristiano. Ele também é um curioso, não sabia fazer obra, mas ia lá, ajudava, cavava sapata. Irmãos, e a gente precisa reconhecer que o Senhor está nesses tipos de situações na nossa vida. Deus não está só quando a gente compra um carro, Deus não está só quando a gente é promovido no emprego, ou quando a gente consegue realizar um sonho financeiro. O Senhor está nas pequenas coisas, irmão, e temos que reconhecer que o Senhor está agindo. A gente passa a dar valor a determinadas coisas quando a gente perde. Irmãos, quem mora aqui em Itaipuaçu sabe que aqui poucos lugares têm água canalizada. Na minha casa em São Gonçalo eu tinha água canalizada, glória a Deus. Eu vim para cá, a minha casa tinha um poço que manchava
todas as roupas que eu botava para lavar. Irmãos, assim que eu tive água canalizada nessa casa, eu glorifiquei ao Senhor. Eu falei: Senhor, obrigado pela água, porque eu tinha e não valorizava. Fiquei quase 3 anos usando água de poço, manchando as minhas roupas, e o Senhor me abençoou com água. Falei: Senhor, obrigado, porque eu vejo que o Senhor me guarda até nas coisas pequenas. Talvez você nunca teve as suas roupas manchadas, nunca teve água de poço na sua casa, e talvez você nunca nem valorizou a água que você tem. Irmãos, eu valorizei os amigos que eu tinha na época da pandemia. Eu valorizei as pessoas que estavam ao meu lado, justamente quando eu precisei. A gente não precisa perder determinadas coisas para a gente valorizar aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Glorifica o Senhor pela sua família estar aqui dentro da casa do Senhor, pela sua família estar caminhando com você. Hoje existem mães que choram porque seus filhos estão no vício. Hoje existem mães que lutam porque não sabem se o seu marido vai voltar para casa. Vive um casamento de luta, vive um casamento de tristeza. E quando você tem o seu, você precisa agradecer ao Senhor. Quando você tem a sua casa sendo abençoada, você precisa agradecer ao Senhor. Não sejamos murmuradores, irmão, quando o Senhor vem e nos aperta um pouco. Não venha blasfemar, não venha achar que o fardo está pesado, não venha achar que está doendo muito, que você não é merecedor. Eu era tão bom, eu fazia tal coisa, e hoje eu não faço porque eu tenho tal enfermidade. Meu irmão, olha para o Senhor e fala: Senhor, estou passando por isso, mas o que eu devo aprender com isso? Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Qual é a finalidade disso? É para mim ir falar do seu amor dentro de um hospital? Irmãos, Deus às vezes provoca situações a qual a gente não entende. Meu cachorro fugiu de casa, do nada. Chegamos um dia no culto, ele não estava. Procuramos, falamos com os amigos, ninguém tinha visto o cachorro desapareceu. Cristiano ligou para um amigo que é veterinário, falou: rapaz, meu cachorro sumiu, enfim. Encontramos o cachorro, ele foi e nos orientou qual tipo de medicação dar ao cachorro. O cachorro estava muito abatido. Irmãos, e nós nos aproximamos dessa pessoa que estava passando por um problema. Foi na perda do meu cachorro que o Cristiano ligou para um amigo, a qual eles conversaram. O Cristiano trouxe uma palavra para ele, uma direção. Irmãos, eu não podia murmurar que meu cachorro tinha sumido, sabe por quê? O Senhor usou a perda do meu cachorro para a gente alcançar uma vida. Então, às vezes, você fica se perguntando por que o carro quebrou. Eu conheço um amigo que ele falou: caramba, meu carro quebrou, sabe o que aconteceu? Chamei o reboque e o motorista era um desviado. Preguei do amor de Deus para ele. Glória a Deus, porque o meu carro quebrou. O Senhor me usou para pegar a palavra para uma pessoa. Então, meu irmão, não questiona o que você está passando, o que você está vivendo. Tem um propósito. Nada é em vão. E não se ache bom demais de achar que você não vai passar por lutas. Que o Senhor não vai te dar um aperto de vez em quando. Que o Senhor vai falar: você está se achando muito? Você precisa de mim, então vamos descer um pouquinho. Você não é tão bom assim quanto você acha. Irmão, nós temos que chegar diante do Senhor com humildade e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Qual é a utilidade que eu tenho neste mundo? Ninguém está aqui, irmãos, à toa não. Ninguém está aqui porque não tinha o que fazer. O Senhor escolheu estarmos aqui. O Senhor escolheu estarmos ouvindo a Tua palavra. O Senhor escolheu, às vezes, passar por determinadas lutas para alcançar outras vidas. Não se ache bom demais ao qual você não pode passar por determinadas coisas. Você, às vezes, vai passar por situações para você poder alcançar vidas. Você, às vezes, vai passar por uma tribulação para que você tenha experiência. Não somente ouvir falar, mas ter vivido, que você vai acrescentar algo na vida de alguém. Acrescentar algo positivo, amém?
de falar, olha, eu fui um viciado, olha, eu fui um adulto, mas o Senhor resgatou a minha vida, eu vivi essa e essa situação, mas o Senhor, pela misericórdia dele, me restaurou, me resgatou, me deu um vinho novo, hoje eu sou uma nova criatura. Por isso, esteja sempre ligado no Senhor, porque tudo nessa vida há um propósito, nada é em vão, amém? Nada é em vão, as suas lutas não é em vão, não se sinta um pobre coitado. Às vezes eu ouço as pessoas murmurarem, se fazendo de pobre coitado, eu falo, meu Deus, será que o Senhor não quer alcançar a vida de alguém através do problema dessa pessoa? E uma vez, irmãos, eu estava observando uma pessoa murmurando, e eu falei, meu Deus, isso tem um efeito tão negativo, isso afasta tanto essa pessoa da presença do Senhor, que ela não consegue ter noção, porque a pessoa ela não consegue ver nada de bom em nada, ela só murmura, ela só reclama, ela só acha que ela nunca teve nada de bom, ela não consegue ver nada positivo. E eu falei, meu Deus, isso cada vez mais afasta essa pessoa do Senhor, porque é impossível que não veja nada de bom. A vida não é um mar de flores, mas existe dias bons. Existem dias que você vê a mão do Senhor grandiosamente na sua vida e na vida daqueles que estão ao redor. Irmãos, que os nossos olhos venham estar abertos espirituais para que possamos ver o agir de Deus em todas as situações. É no dia que você pega o engarrafamento, que você chega atrasado em determinado local, o Senhor vai usar você para falar algo, para você pregar a palavra dele, para você, irmãos, fazer algo de útil. Não veja negatividade em tudo, não veja negatividade naquilo que te falaram, naquilo que você está vivendo. Irmão, veja o sobrenatural de Deus. O Senhor move ao nosso favor. Irmãos, não vamos deixar que as lutas, que as murmurações, que os questionamentos façam uma muralha entre nós e o Senhor. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos agraciar, mas você precisa observar o que sai da tua boca, você precisa observar e se corrigir se for necessário. O que tem saído dos seus lábios? O que tem saído dos seus lábios? É só murmuração, é só queixa? Ou você tem falado, Senhor, o tempo de vitória vai chegar, mas por que eu estou passando por isso aqui? Por quê? Me dê um sinal, eu preciso ser útil no que eu estou vivendo, que seja numa luta financeira, que seja numa enfermidade. Irmãos, abra os seus olhos, os nossos dias precisam ser úteis para a vida de outras pessoas, amém? Independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, consiga olhar à frente, consiga olhar adiante. Não viva um dia após o outro, não deixe a vida me levar. Irmãos, temos que ter propósito nas nossas vidas. Temos que ter propósito. Senhor, eu vou para aquele trabalho. Senhor, mas lá o Senhor vai me usar. Senhor, que eu venha falar do teu amor. Senhor, cria situações a qual a sua palavra venha a ser pregada. Que seja no momento de luta de alguém, que seja no momento de alegria. O Senhor usa, irmãos, basta você se colocar à disposição. Envia-me a mim, usa-me. Vamos falar isso de coração. Senhor, usa-me para que tu queres, Senhor. É para falar do teu amor, é para falar da experiência de vida que eu tive. Senhor, é para falar que eu perdi uma casa, mas o Senhor restaurou. É para falar de quê? É para falar que eu sou filho de pais separados. Irmãos, tem que ter utilidade na nossa vida. Deus conhece a sua história desde o ventre da tua mãe. Deus te conhece, Deus sabe a tua história, Deus sabe o que você passou. Tem que ter algo de bom para você dividir com quem é a pessoa que está do seu lado. Amém? Tem que ter algo que você possa expor da sua vida que vai acrescentar algo na vida de alguém. Permita que o Senhor venha te usar. Permita que o Senhor venha usar a sua vida, as circunstâncias que você passou, para você poder edificar outras vidas. Irmãos, enquanto a vida há esperança, enquanto há fôlego de vida,
Irmão, toda história pode ser mudada. Toda história pode ser mudada. Você ainda tem vida, ainda tem fôlego, ainda há esperança. Glorifica o Senhor. Ainda que foi dito que você seria um fracassado, que de você não veria nada de bom. Irmãos, mude a história da sua vida, mas é que você que precisa reescrever a sua história. Determinadas coisas, às vezes, nós queremos carregar nas nossas costas, mas é o Senhor que fala: deixa que eu carrego, apenas me adore, apenas me conheça, apenas queira me servir. Deixa que eu carregue isso para você. Existem situações que nós passamos, que às vezes nós achamos que ela não vai ter fim. Às vezes a gente olha para trás e fala: Senhor, como é que eu passei por isso aqui? Senhor, como é que eu sobrevivi a determinada coisa? Irmãos, é reconhecer que foi o Senhor que esteve conosco. É o Senhor que guerreou a nossa luta. Não foi somente a nossa força. Eu lembro que eu me questionava muito sobre, muitas vezes, a gente se colocar à disposição, me mover. E eu lembro que uma aula do pastor Nelson, na época ele nem era pastor, ele falava que muitas vezes nós temos que declarar para o Senhor: olha, eu não consigo, sozinho eu não vou, entendeu? Para você trazer uma palavra, para você fazer uma ministração, você tem que ler, você tem que jejuar, você tem que se separar. Mas se o Senhor não usar a tua vida, não usar os seus lábios, tudo que você leu, tudo que você estudou, na hora dá um apagão, você não fala nada. Se não for a misericórdia de Deus, você pode estudar dia e noite. Se não for a misericórdia do Senhor, não sai. Eu estava conversando com o Castro, ele falou que na pregação dele, ele fez um esboço, que ele nem leu, porque tudo que o Senhor queria falar, não estava no esboço. É você ter essa sensibilidade. Muitas coisas que eu estou falando aqui, não está nem no meu esboço. É o Senhor que está levando eu falar isso. Porque com certeza existem pessoas que estão passando por situações que precisam ouvir essa palavra. Pessoas que talvez estão se perguntando, tipo: caramba, eu não reconheço as coisas boas que Deus faz na minha vida. Eu só murmuro, eu só reclamo. Eu acho que eu sou a última pessoa dessa face da terra que o Senhor vai olhar. Irmãos, vamos estar atentos, vamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar ligados o tempo todo ao nosso redor, o que está acontecendo, o que a gente pode edificar na vida de uma outra pessoa. Amém? O que aconteceu no curso do Monteiro e da Cris foi algo que com certeza tocou em algumas pessoas que estavam ao redor ali em Nuã, porque as pessoas começaram a questionar quem eram aqueles que estavam ali ajudando. Amém? E pela misericórdia de Deus, o telhado foi refeito, eles não perderam nenhum dia de aula, o Senhor abençoou aquele lugar, e com certeza, muitas pessoas foram impactadas pela atitude de alguns que saíram naquele sábado para poder ajudar eles. Foi no momento de tribulação, no momento de dor, no momento de talvez até choro, de como será, Senhor, como nós vamos fazer, e o Senhor veio e entrou com providência, talvez de pessoas até que vocês nem imaginavam, estavam lá. Então é a gente ter essa sensibilidade, irmãos, de saber que quando estamos numa situação, ela não é em vão. E acima de tudo, que nós não viemos murmurar, que nós não viemos reclamar, que nós não viemos achar que o fardo está pesado, que aquilo que não é para nós. Por que a grama do meu vizinho é mais verde que a minha? Irmãos, viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Viva com intensidade. Viva com intensidade. Por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor determinou que você passasse. E clame a Ele que seja somente uma passagem. Que você esteja no deserto, mas é só uma passagem, não é lugar para você morar. Amém? Glorifica o Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. Ele nos adverte. Amém? Aleluia, irmãos. E Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, como ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Que viemos guardar a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. Nós não viemos deixar a palavra dele cair no esquecimento, mas que nós viemos viver, que nós viemos andar com Cristo, não somente ouvir falar dele. Amém? Irmãos, vamos passar agora para um momento muito importante, também da casa do Senhor, que é o momento dos dízimos e das ofertas. Amém? Momento que a gente tem de agradecer ao Senhor, de reconhecer que tudo que nós temos vem dele. Nós dizimamos, ofertamos, não porque a igreja precisa, amém, irmãos? Porque a igreja do Senhor, é ele que traz providência. Nós dizimamos, ofertamos, porque nós reconhecemos que a nossa vitória vem do Senhor. É ele que multiplica o nosso salário, é ele que abençoa a nossa despensa. Amém? Os irmãos vão estar distribuindo